E aí, moçada, bom dia, tudo bom? Eu estava falando no outro vídeo que eu estou bastante animado, acho que a turma está assistindo bastante os vídeos, né? Eu falei lá no início, né, que às vezes do limão você tem que fazer uma limonada. Eu acho que a coisa está começando a caminhar nesse sentido, né? Porque através desses vídeos nós vamos poder, de certa forma, fornecer para vocês um curso, né? Que você tenha condições de assistir, o momento que você achar mais apropriado, né? Eu tenho algumas surpresas, porque a gente tem como acompanhar pelo YouTube, né? E tem aluno assistindo o vídeo 5 horas da manhã, né? Das 5 às 6. Então fica aí, né, a nossa, os parabéns mesmo para essas pessoas, né? Que a gente tem que ter firmeza e tem que ter força de vontade mesmo. E o nosso apoio, é assim mesmo, turma. Eu fiz meu curso num campus afastado do centro da cidade e eu ia dentro do ônibus ali, né, no empurra-empurra, estudando teoremas para fazer uma prova. É assim mesmo. Então, o meu apoio a esses coleguinhas que estão estudando aí nesses horários, né? Que às vezes é o horário que ele tem para estudar. Bacana? Já falei muito, então só mais um pouquinho é que eu vou estou fazendo aí um compromisso de, se Deus quiser, estar junto com vocês até janeiro, né? Até lá no Enem. Então daqui para lá dá para a gente revisar muita coisa e eu vou abordando os assuntos que a gente sabe que cai mais, né? Então nós fizemos uma abordagem boa, gostei da parte de função do primeiro grau e agora nós estamos fazendo esse embasamento para do segundo grau, para no momento que a gente for fazer os exercícios do Enem sobre função do segundo grau, para que vocês tenham toda a condição de compreender, né, e fazer bem. Tá bom, turma? Então, o ponto de hoje é vértice da parábola, ou vértice da função do segundo grau, né? Aqui nós não vamos preocupar em demonstrar, não é o caso, né? Mas a fórmula dele é, olha, o x, sempre, né, turma, o primeiro valor é do x, é menos b sobre 2a. E o y é menos delta sobre 4a. Professor, mas precisa memorizar essas fórmulas, né? E lembrando que o delta nós temos a fórmula dele aqui e tal. Moçada, infelizmente, no caso do y do vértice, se você não souber a fórmula, você não faz. Né? E tem boas questões que abordam essa questão do vértice, porque ela dá início a essas teorias, né, de otimização, e o vértice é um ponto de otimização. Então, é muito cobrado por isso. Eu não vou discutir aqui por quê, né? Porque nós não vamos filosofar. O fato é esse, que eles cobram e a gente tem que estar revisando com vocês e pode cair mesmo. Então, x menos b sobre 2a, o y menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac, que é o mesmo delta lá da forma de Bhaskara, né? Então, você já tem que saber ele para cá, usa ele aqui também, tá bom? Então, eu coloquei um exemplo, né? Calcule o vértice e as raízes da função, né? Funçãozinha de segundo grau. A seguir, construa o seu gráfico. Um, uma das aplicações importantes de saber o vértice é para você construir o gráfico rapidamente. Isso aí vai completar aquilo que a gente já falou lá na construção de gráficos, né? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui resolução, né? Primeiro eu coloquei a função, para a gente lembrar, né? Quem que é o A? É o que multiplica o x ao quadrado, ele não aparece, portanto é 1. O B é o menos 4 e o C é o menos 5. Calculando o delta pela fórmula dele, né? B ao quadrado menos 4ac. Substituir, lembra que quando o valor é negativo, você tem que colocar ele entre parênteses, está substituindo, né? Aqui também no caso do C, ó. Então, primeira potência, menos 4 ao quadrado é 16. Na multiplicação, né? 4 vezes 1, 4. E esse menos vezes esse menos dá mais. Então, 4 vezes 5, 20. Bacana? 4 ao quadrado, quem esqueceu, é 4 vezes 4, hein? 16. Cuidado, que eu já vi alguns falando que isso é 8, hein? Não é 4. Não é 4 vezes 2, turma. No comentário onde a turma erra, né? 4 vezes 4. Quando expoente 2, então você vai multiplicar a base, ó, por ela mesma, né, duas vezes. 4 vezes 4, 16, mais 20, 36.
Calculando então o vértice. Ó, menos B sobre 2A. Como B é menos 4, ó, substituir lá, né, turma? Ó, o bico da caneta, lá, ó. Então, menos 4. O A é 1, 2 vezes 1, né? Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2, né? Então, ficou 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Ó. Então, o x do vértice é 2. No gráfico, eu não coloquei ele por enquanto aqui, mas vai ficar mais claro ainda o que é esse vértice. Por enquanto, a gente está calculando ele, tá bom? Bom, agora o y do vértice, né? Então, pela fórmula, né? Menos delta. Então, menos o 36, ó, porque o delta é 36, né? Apanhou? Sobre 4A. 4 vezes 1. O A é 1, né? Então, vai ficar, ó, 36, 4 vezes 1, 4. Então, menos 36 dividido por 4, menos 9. Aqui, né? Sempre no ponto a gente coloca primeiro o x, depois o y, né? Então, o x é 2, ó, trouxe para cá, e o y é menos 9. Então, o vértice dessa função do segundo grau é 2 menos 9. Guarda ele aí que daqui a pouco a gente vai utilizar ele na construção do gráfico. Agora, calcular as raízes dela. Vamos lembrar o que é a raiz de uma função. Raiz, turma, é o valor do x para o qual o y é zero. Então, sempre que você quiser calcular a raiz de uma função, você vai zerar o y. Tudo bem? Então, troquei o y por zero, né? Aí, turma, fica uma equação do segundo grau. Por isso que é tão importante saber calcular a equação do segundo grau, né? Para você ter condições de zerar o y, né? Tá bem? Bom, vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, menos b, o b é menos 4, parênteses, mais ou menos, né? Raiz de delta, o delta é 36, tá vendo? Então, a gente já usou ele aqui para achar o vértice, e você também vai usar ele para achar as raízes, né? 36 sobre 2A, cuidado, hein? O A é 1. Porque às vezes as pessoas colocam só 2 aqui embaixo, né? Não, é 2 vezes o A. O A sendo 1 vai dar 2 mesmo, né? Raiz quadrada de 36, quanto é isso? É um número que multiplicado por ele mesmo que dá 36. Qual é esse número? 6, né? Que é o menos com menos mais, né? Multiplicando. Então ficou 4. Mais ou menos 6 sobre 2. Pega o mais, olha o bico da caneta. Pega o mais. Então fica 4 mais 6. 4 mais 6, ó, sobre 2. 4 mais 6, turma, 10, né? Dividido por 2, 5. Então, x' 5. Duas linhas, pega o menos. Então, 4 menos 6, ó, sobre 2. 4 menos 6, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Ah, então duas linhas, menos 1. Eu lembro que esse x', duas linhas, é só para diferenciar um do outro, né? Poderia falar x duas linhas aqui e x' aqui. Então, x' 5 e o duas linhas, menos 1, né? Tá bom? Então, turma, eu tenho agora as raízes quando o y é zero. E vão lembrar que se o y é zero, eu estou em cima do eixo x. Então, veja, eu já sei que ela corta o x no menos 1 e no 5. Ó. As raízes são importantes para saber onde corta o eixo x. E já sei o vértice. O vértice ou é o ponto mais alto dela ou é o ponto mais baixo. Né? Vértice. Mais alto ou mais baixo. Eu já sei que ela é do segundo grau, a gente já comentou isso, que vai dar sempre o gráfico com uma parábola. Então, o vértice é o ponto mais alto ou mais baixo. 2 menos 9. Sei que corta o x no 5 e no menos 1. E como o A é 1, eu já sei que ela vai ter concavidade para cima. Sempre que o A for positivo, concavidade para cima. Né? Quando o A é negativo, concavidade para baixo. Então, agora eu tenho todos os elementos para construir o gráfico dela sem fazer tabela, turma. Né? Então, eu vou mudar a tela para a gente comentar mais um pouco sobre. Continuando então, turma. Bem, então eu coloquei aqui, olha, eu fiz aqui um esboço, né? Isso, quando a gente fala o gráfico, turma,
a gente está falando, na verdade, do esboço do gráfico, né? Porque eu não estou com nenhuma precisão aqui. É só uma noção, né? Muito bem. É, pelos valores, eu deixei a parte, olha, de baixo do gráfico aqui mais longa. Ó. Pessoal, mas como é que você sabia disso, né? Ó, porque o y do vértice era menos 9, né? Então eu tinha que contemplar o menos 9 aqui, né? E o x, olha, da raiz até lá no 5. Então eu tinha que fazer realmente até o 5, né? Então vamos lá. As raízes, nós já comentamos lá que é onde o gráfico corta o eixo x, né? Então ele vai cortar aqui no menos 1 e aqui no 5, olha. O termo independente dela é o menos 5. Nós já falamos que o termo independente indica onde ela corta o y. Então, olha o tanto de coisa que eu já sei. O A é positivo, com cavidade para cima. Com cavidade para cima, né? Então, se ela corta aqui no menos 1 e no 5 o eixo x, se ela corta o y aqui no menos 5, e se ela tem esse vértice, né? Olha o vértice que a gente calculou lá, ó. O x é 2 e o y é menos 9. Não tem outro jeito, né, turma? Ela vai ter que fazer esse formato, ó. Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Professor, mas eu não poderia fazer só com as raízes, né? O menos 1, o 5 e o corte no y, sabendo que é parábola e que é aberta para cima? Bem, você ficaria com um problema. Vai parar mais aqui, olha o biquinho da caneta aí, né? Vai parar mais aí, mais aqui embaixo, mais aqui, bem mais embaixo, né? Então, o vértice, ele é importantíssimo para você saber até onde ela vai, ó. Então eu sei que ela não desce aqui, olha, no biquinho da caneta, ela não passa daqui em função do y do vértice, que vale menos 9, né? Turma, então sempre eu posso fazer o gráfico, o esboço do gráfico, né? Usando esse recurso, bacana, sempre, né? Olha, as raízes indicam os cortes no x, né? O termo independente indica o corte no y. O vértice vai me falar até onde ela vai, né? Se ele é o ponto, ó, mais baixo, e se ela fosse com concavidade para baixo, ó, o mais alto, né? O vértice serve para isso. Então, com esses elementos, né? Raízes, termo independente, vértice e o A, olha, para falar a concavidade, eu faço o esboço da parábola, né? Isso ajuda muito, né? Porque em várias questões, às vezes você precisa só do esboço, marcar ali a alternativa, né? Você ganha muito tempo. Imagina fazer esse gráfico aí, utilizando tabela, tem valores, né, igual esse vértice aqui, menos 9, né? Isso seria difícil de achar no gráfico através de tabela às vezes. Então, ficou aí quase o resumo, né, de função do segundo grau. Tem mais coisa, mas o fundamental, que é mais cobrado no Enem, está relacionado com esses elementos que nós colocamos aqui para vocês, né? Se tiver mais alguma coisinha, a gente fala, mas com esse bloco a gente já fez meio que uma preparação para a gente abordar questões do Enem. Eu ainda vou passar uma atividade para vocês, justamente para você construir esses gráficos, utilizando esses elementos, né? Raízes, termo independente, vértice e a concavidade, né? Expressa pelo valor do A, né? Positivo, concavidade para cima, né? Negativo, concavidade seria para baixo, né? Tá bom, turma? Valeu, então mais uma dica aí para vocês e até a próxima.